professoras e professores! Sejam muito bem-vindos a mais um planejamento de aulas de tecnologia, inovação, programação. Eu sou a Jéssica Tambor, sou formadora na Start by Alura e vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca de olhos castanhos, tenho cabelos longos, ruivos, ondulados, estou sentada em um banco e não estou sozinha. Estou hoje aqui com a Isabela, que está participando de forma remota. Tudo bem, Isabela? Oi, Jé, tudo bem? Olá, professores e professoras. Eu sou a Isabela Soares, eu também sou formadora aqui na Start. Eu estou muito feliz de estar hoje aqui com vocês. E eu também vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, eu tenho cabelos castanhos, curtos e cacheados, eu tenho olhos verdes e hoje eu estou vestindo uma camiseta marrom. Bom, hoje nós vamos falar sobre a unidade que se chama Estrutura de Dados, Programando a Aventura do Tesouro Perdido. E hoje estamos na parte 2 dessa unidade, tá certo? Nós vamos, então, conhecer essa unidade e explorar estratégias pedagógicas para poder conduzir essa unidade. Muito bom. E aí, é muito importante a gente lembrar que essa é uma unidade que ela está dividida em duas partes. E aí, se a gente olha aqui para o nosso PPT, a gente consegue perceber que a primeira parte aconteceu no primeiro bimestre e a gente tinha 4 aulas, e a segunda parte vai acontecer agora no segundo bimestre também com 4 aulas. Então, ao todo, para o estudante entregar o projeto completinho, ele precisa passar por essas 8 aulas. E é importante lembrar que na parte 2, ele vai dar continuidade ao que ele começou na parte 1 do projeto, tá bom? Isso mesmo. E eu vou mostrar aqui para vocês como que é a carinha desse projeto para que vocês relembrem. Nesse projeto, o nosso personagem Luffy, ele tá correndo do nosso inimigo, que é o esqueleto, e tá tentando pegar os tesouros que estão escondidos. Ele tem 3 vidas e o objetivo é encontrar os 3 tesouros perdidos antes que essas 3 vidas terminem. Bom, vamos então para os próximos vídeos, onde a gente vai passar mais orientações didáticas para vocês e já já a gente está de volta. Bem-vindos de volta, professores! E agora nós vamos ver os objetivos principais dessas 4 últimas aulas aí dessa unidade que os estudantes vão enfrentar. Então, o primeiro objetivo será criar variáveis para contabilizar a pontuação do jogo. Depois, utilizar operadores e variáveis na verificação. Criar um recurso visual para contabilizar as capturas do tesouro. E, por último, compartilhar o projeto já na versão final na plataforma. Não se esqueça, professor, de conferir os objetivos de aprendizagem do material do professor, que está lá na plataforma. Nele você vai ter acesso aos objetivos aula por aula, de forma bem mais detalhada. Boa. E aí, já é muito importante a gente relembrar um pouquinho para o professor que para desenvolver esse projeto, os estudantes vão continuar trabalhando no Start Lab. E aí, só para dar um contexto para vocês e relembrar um pouquinho, o Start Lab é um ambiente de programação integrado aqui da Start e que os estudantes vão trabalhar com a linguagem de programação em blocos. E a linguagem de programação em blocos, ela é super intuitiva para o estudante, né? Porque eles vão conectando um bloco no outro como um quebra-cabeça e eles vão construindo a programação deles. E é muito interessante com o Start Lab trabalhar os pilares do pensamento computacional também. Isso mesmo, Isa. E aqui eu trouxe o projeto parcial, que é onde os estudantes pararam na parte 1 dessa unidade que eles fizeram lá no primeiro bimestre. Até aqui, o nosso personagem principal, ele desvia do nosso vilão, porém não acontece nada quando eles se chocam. Ainda não tem contagem de pontos, então ele ainda não perde vidas quando eles se encontram, né? E por enquanto ainda só tem um tesouro escondido e ele ainda também não é contabilizado. Então, tem diversas melhorias para serem feitas nesse projeto e agora a gente vai mostrar como fazer essas melhorias. Boa. E a primeira melhoria que a gente vai fazer nesse projeto é o contador de vidas. Então, a gente vai colocar no nosso jogo alguma coisa que vai mostrar as vidas, né? Se eu tô perdendo elas. E esse contador de vidas, ele é muito interessante porque ele limita os erros. E ele vai incentivar que os estudantes, eles vão aprimorando as estratégias deles e as habilidades também. E cria uma urgência, uma tensão aí durante o jogo. Deixa ele bem mais interessante. Esse contador do nosso jogo, a gente vai ter um personagem que vai ser o coração. E esse coração, à medida que o Luffy, ele vai encostando no vilão, ele vai diminuindo o coração. Então, ele vai diminuindo de forma proporcional. Então, os estudantes, eles vão construir, eles vão criar esse efeito para o coração ir diminuindo à medida que ele vai perdendo a vida. Legal, Isa. Mas e aí, né? Como será que os atores vão se comunicar para que o esqueleto possa avisar o coração que eles se encontraram e o coração diminuiu o tamanho? Então, para isso, a gente trouxe uma pergunta norteadora que vocês podem, inclusive, fazer para os estudantes em sala de aula, que é: como será que a gente consegue fazer uma comunicação entre os atores?
E a resposta para isso é através da transmissão de mensagens. A transmissão de mensagens, ela permite a comunicação entre os atores. Ela sincroniza as ações entre os elementos do jogo, proporcionando uma experiência interativa e fluida para o jogador. E aqui a gente tem os blocos específicos que vão fazer isso. Vocês podem ver aqui no PPT, são esses 2 blocos amarelos de transmita a mensagem. Então é como se o nosso vilão, essa caveirinha, estivesse mandando uma mensagem de rádio para o nosso coração, dizendo, peguei ele, diminua uma vida. É uma transmissão de mensagem. Assim, vai ficar bem mais fácil de um se comunicar com o outro. Boa. E aí a gente tem algumas propostas que a gente precisa chegar no final do nosso jogo, né, para esse jogo não ficar infinito. E no nosso caso, a gente tem 2 formas para esse jogo ser finalizado. Ou o jogador ele vence, encontrando os 3 tesouros, e aí ele vai receber uma mensagem falando: você capturou todos os tesouros, parabéns. Ou o nosso jogador ele pode perder, e aí ele vai ser derrotado porque ele perdeu as 3 vidas deles. Aí a vida, né, o coração, ele vai falar que você tem 0 pontos de vida e que chegou ao final do jogo, para ele tentar novamente. Os estudantes aqui, professores, podem personalizar essas mensagens de acordo com a temática do jogo que eles escolheram fazer. Isso mesmo. Mas lembre-se que caso o estudante decida trocar a temática ou trocar essa forma de fim de jogo, ele deve mudar lá no plano de ação dele, e aí você deve conferir se ele conseguiu atingir o objetivo que ele se propôs no plano de ação, tá bom, professor? Bom, vamos agora para o nosso próximo vídeo e, enquanto isso, você pega aí o seu papel e caneta para anotar as dicas. Até mais! Bem-vindos de volta, professores! E agora nós trouxemos uma dinâmica que vocês podem aplicar na aula de número 2 para reforçar os conceitos de transmissão de mensagens. É uma dinâmica de O Mestre Mandou. Nela, você pode usar 3 placas de cores diferentes. Aqui a gente sugere as cores verde, amarelo e vermelho. E aí, cada cor dessa será um comando de uma ação. Então, o verde vai significar girar na sala, o amarelo pular uma perna só, e o vermelho dizer pensamento computacional. E aí você seleciona um estudante para ser o mestre. E aí toda vez que ele levantar uma placa de alguma cor, o resto da sala tem que obedecer e fazer o comando correspondente a essa cor, sem o mestre precisar dizer nada. Legal, Gé. E aí é muito interessante, professores, que ao final dessa dinâmica vocês tragam a reflexão para eles um pouco, trazendo uma pergunta: como que eu posso associar essa dinâmica com a transmissão de mensagens na programação? Isso mesmo. Vocês podem, inclusive, professores, desafiar os estudantes a criar uma sequência de blocos de transmissão de mensagem que passe os comandos iguais aos que a gente sugeriu na dinâmica. A gente trouxe aqui, por exemplo, a sequência de blocos, né, dizendo que quando o sinal verde for enviado, a pessoa diz sim, mestre, por 2 segundos e então gira. Esse é um exercício bem interessante, porque aí ele passa o conhecimento que ele aprendeu de forma desplugada para o ambiente de programação. Então, ele consegue aplicar esse conhecimento e faz com que fique bem mais palpável para ele. Muito bom, Gé. E aí, um outro conceito muito legal que vai aparecer ali na aula 3, então você pode iniciar sua aula 3 com essas perguntas, é em relação ao final do jogo. Então, você pode perguntar para eles ali para começar: como que eu sei que um jogo chegou ao fim? E nos jogos que eles jogam, como que mostra, quais são as evidências que mostram que esse jogo finalizou, que chegou ao fim dele? Boa, Isa, eu tenho certeza que eles vão amar falar um pouco dos jogos que eles costumam jogar com os colegas, com os familiares. Eles adoram quando eles têm ali um momento de protagonismo, né? Podendo falar um pouco mais sobre a vida deles. E aí, o que a gente espera que eles falem aqui é que geralmente os jogos terminam quando aparece uma mensagem de fim de jogo na tela, ou quando a gente ganha um jogo, ou quando o jogador perde todas as vidas, ou quando o vilão vence o jogo. Então, tem diversas formas de o jogo dar o que a gente chama de game over, né? Que é uma expressão muito utilizada aí no mundo dos jogos. Então, vai ser bem rica essa discussão, eu tenho certeza. Bom, e aí aqui, caso tenha ficado qualquer dúvida, professor, a gente tem a formação docente desta unidade disponível lá na nossa plataforma para você, no seu perfil de professor. Nessa unidade, você vai encontrar várias orientações didáticas, sugestões de dinâmicas, para que você consiga planejar a sua aula e não chegar no momento da aula e se sentir perdido, tá certo? Lá você vai ter várias dicas. E além disso, você tem a própria unidade também para ter ali as dicas do instrutor da unidade, onde você vai poder fazer o jogo também, antes do momento da aula,
para que você possa ver todos os pontos onde o seu estudante pode achar alguma parte desafiadora. Muito bom, Jé. E aí, aqui também queria lembrar sobre o documento orientativo. Então, a gente deixa aqui na tela o documento orientativo para vocês e para poder retomar. Esse documento orientativo, ele tem várias dúvidas que vocês foram trazendo para a gente e a gente vai atualizando ele com uma certa frequência. Então, a gente pede para que vocês deixem ele de fácil acesso e quando vocês tiverem dúvida, dá uma olhadinha ali. A gente já deixou vários tutoriais para vocês e ele pode ajudar bastante. Isso mesmo. Bom, então vamos chegando ao final. A gente trouxe aqui na tela o QR Code para que vocês avaliem esse planejamento. Então deixem lá o feedback de vocês, que é muito importante para a gente possa melhorar a cada semana. Então, muito obrigada pela atenção de vocês e muito obrigada também a Isa por ter participado. Muito obrigada, Jé, por participar com você nesse momento e muito obrigada, professores, por terem acompanhado a gente. Até mais.